A paz do Senhor a todos, meu boa noite. Vamos primeiro agradecer a Deus pelo dia de hoje, né? Que Ele nos permitiu. Estamos agora falando com Deus através de Sua palavra, né? E hoje eu vou fazer uma leitura sobre profecias, né? Ele fala, palavra profecia, a palavra de Deus. Porque muito hoje a gente vê, a pessoa não sabe o que é profecia, acha que ele é o profeta. Não. Profeta é Deus que é o autor da palavra, né? Que nem, às vezes vai, um exemplo é o Apocalipse, né? Apocalipse, se eu for ler o Apocalipse, não é a profecia, não é a minha, não. O escritor foi Deus e João escreveu. Então ele que é o profeta, porque Deus é o autor. Mas muito está achando que quando lê uma profecia, já ele é a profecia. E quem somos nós? Eu tenho uma profecia muito fácil de resumir tudo. Em 4 palavras. O amanhã pertence a Deus. Então, se pertence a Deus, como é que eu vou adivinhar o amanhã de alguém? Ou a depois, daqui um ano, a quanto tempo for? Quem sou eu? Né? Então, a profecia é a palavra de Deus, por isso que fala. E hoje a gente vê muitos aí que é profeta, fica pulando em riba dos altares, dando murro em cima do púlpito, dando murro em cima da Bíblia, os gritos mais feios do mundo dizendo que é profeta. Isso é vandalismo, na verdade, com a palavra de Deus. Será que algum profeta, algum apóstolo, algum profeta de Deus andou fazendo isso? Eu acho que não. Não precisa ninguém gritar, berrar, estripuliar, não. Isso é contra os direitos cristãos para começar. Viu? Falta de sabedoria, de inteligência. Deus quer ordem, não quer desordem, não. Tá? Então eu vou ler aqui a palavra sobre profecia, né? Profecia é a palavra do futuro. E para se compreender algo sobre os judeus, primeiro deve saber muito sobre o Torá e demais livros da Bíblia Sagrada e as noções do Talmud. Aqui você encontra profecia da palavra sagrada dentro da Bíblia. Mas os profetas não é nós não, mas eu acho que é, né? Como guia e roteiro de argumentação. Como é que nós temos o guia? Deus. Argumentação. Nós lê a palavra de Deus. Aí é nós, não é nós o profeta, né? Afinal, não se consegue compreender Israel se antes não tiver noções de Deus e da profecia. Ó. Se nós tiver noção da palavra de Deus, da profecia, que profeta nós somos? A palavra profeta relaciona-se àquele que prediz o futuro e tem origem do grego, que significa interpretar de um Deus, que transmite ou explica a vontade de um Deus ou Deus. Olha quanto tem. A profecia de Deus é a profecia de muitos deuses, né? E diz aqui, quem interpreta a palavra do oráculo, doutrina ou pensamento, sempre anunciando o futuro. A própria palavra que nós estamos lendo, né? No latim, a palavra profeta significa sacerdote do tempo. É aquele povo que prezava no tempo, que falava no tempo, mas através de Deus, do anjo de Deus. Explicações dos livros santos, interpretar a vontade de Deus e dizer as coisas que hão de vir. Mas é o que Deus escreveu, o que está escrito, não é de nós. Profeta, no sentido lato, significa todo aquele que prediz o futuro. Quem são eles? Vidente, adivinhão e título dos muçulmanos dão a Maomé. Maomé foi profeta. Tudo contra Deus, profeta. Adivinhar, vir dentro daquele tempo. E tem hoje. Adivinha? Não. É a palavra de Deus. Não adianta querer ser profeta, saber o futuro não de ninguém não. Não sabe não. A própria palavra de Deus já fala, né? Aqui vem mais. Então, dentro das nações gerais, para compreensão deste estudo, está incluindo a noção da Bíblia, que é a palavra de Deus revelada aos homens.
Então, quando nós lemos a palavra, ele está revelando para nós, né? E nós estamos revelando, somos profeta de ou não, é Deus que está dando a palavra. Por isso que fala que a profecia é a palavra de Deus. E aqui, é o pensamento e a vontade de Deus para com a humanidade. Que toda a humanidade leia a Bíblia para saber o que é uma profecia, para ver o que Deus está profetizando por amanhã, por um tempo vindouro, não é isso? Mas não somos nós, somos profetas. Porque o escritor da profecia é Deus. É a ossada de todo o livro, assim como a Constituição ou Constituinte. Quer dizer, a Bíblia é uma ossada de todos os livros. E o esqueleto das normas da lei de uma nação. A lei que Deus deu para uma nação. Qual é? Obedecer aí, está tudo escrito, isso é profecia. Deus falou direto e o inspirou judeus fiéis e esses homens, pela vontade da permissão de Deus, escreveram os livros sagrados. Livros esses que devem ser lidos e meditados todos os dias da nossa vida. É o que Deus deixou escrito, não somos nós profetas. Deus é o escritor da profecia, é o escritor da palavra. O que já não é verdade e não traz as mesmas promessas, a literatura aprova que aqueles 5 livros que foi incluído na Bíblia, tá? Tudo é história. Esdras equipara a Babilônia de Roma. A Esdras era equiparada à Babilônia da onda. Eclesiastes, Tobias, Macabeu 1 e 2, e conta a história da Grécia, querendo implantar helenismo em Israel, que é tudo contra a palavra de Deus. Baruque fala do judeu e do século I a.C., dizendo ser sacerdote de Jeremias, inventando a mentira. Então Jeremias foi que é um profeta. Tem muito hoje lendo a palavra de Jeremias e está querendo ser o profeta. Mas nem Jeremias é o profeta. Foi Deus que escreveu, deu para ele fazer o quê? Escrever para nós, ler para hoje nós está lendo. Então é o verdadeiro profeta, porque ele profetizava a palavra de Deus. Olha, vida de Adão e Eva e outros dezenas mais, a literatura é extravagante, olha, tanto daquela época como a de agora. Tá a gente fazendo extravagância. Não faz parte da Bíblia, essa extravagância não faz parte da Bíblia, que não é palavra de Deus, tá? E a Bíblia é a palavra de Deus. Naquela época era voz nas asas da imaginação. Aquele povo imaginava na imagem da imaginação. Chegava para as pessoas dizendo, mentindo, inventando futuro, isso e aquilo, para conviver como um homem de Deus, um sacerdote. Mas tudo só na imaginação. Para consolar o povo, olha aí o que diz, falava tudo para consolar o povo no silêncio da voz divina. Multiplicava-se as palavras dos homens, olha aí, dos homens, pela data e pelo local em que cada prófico foi produzido, que é o livro da inspiração de Deus. Deduzes que os nomes dados ao livro não coincidem com a realidade da palavra de Deus, de onde os fatos nos mandam incluir que tais nomes são supostos e não verdadeiros. Tudo mentira, não era verdadeiro. E hoje tem muito desse. Gritando estripulia, Deus não quer estripulia. Deus falou aqui na Bíblia, aqui na palavra, não quer extravagância em cima do altar dele. Tá? Os livros da Bíblia foram escritos durante um intervalo de vários anos e não existe contradições em suas palavras, porque Deus foi o escritor. Está vendo? Não tem uma contradição, porque Deus foi o escritor da Bíblia. São escritor da Bíblia, né? Usando os seus servos, a Bíblia inspirada foi escrita pelas mãos de homens, porém pela vontade da perfeição, usando vários
escritores espalhados por mais de 2.400 quilômetros, desde Roma, Sinai e a Babilônia, tá? Eles não se conheciam, não se conversavam e falaram tudo, porque foi Deus que escreveu e eles leram, comporam, né? A Bíblia inicialmente possui a forma de um rolo, pelo de carneiro, pergaminho. O Torá contém 20 rolos, 5 para os livros da lei. Grécia e Egito usavam papiros, folha de árvores larga e dura para escrever, de onde se originou a Bíblia em latino. A Bíblia inclui-se como as leis, depois os profetas, e afinal a literatura. Salmos era o único cântico até o século XV depois de Cristo e é agrupado em coleções ou inário, motivo porque repete vários salmos. 14 se iguala ao 53, 40 ao 13, 17 ao 70, 57 a 11, os 60 aos 12. Se identifica ao 108. Se você ler o Salmo 108, é uma vivificação para a gente, é um avivamento de conhecimento para a gente. Como esse Salmo 108 é importante para nós cristãos. Leia, meus irmãos, leia. Agora eu vou ler mais uma parte aqui, eu vou parar, sabe por quê? É muito grande essa leitura, mas essa semana ainda eu dou continuidade na leitura de profecia. Amém? Fica todos com Deus. Espero que todos compreendam e todos entendam o que é profecia, não o que é falado hoje. Amém? Amém.